Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Ferreira, o professor Rafa, e eu estou aqui para mais uma Jornada Focus. Nós estamos às vésperas aí de um grande vestibular, que é o vestibular da Federal do Paraná. Nós chegamos aí numa sequência, né, bastante importante, que começa com o vestibular da Universidade Federal do Paraná, e ainda temos o vestibular da UEL e o vestibular da UEM na sequência aí, uma maratona que você vai enfrentar e que é preciso saber o que nos últimos anos tem sido cobrado nesses grandes vestibulares. Então, a proposta do Jornada Focus é fazer exatamente, né, essa revisão dos conteúdos mais importantes que foram caindo aí nos últimos anos nos principais vestibulares do Paraná, beleza? Então, na sequência, nós vamos começar com uma revisão de conteúdo do vestibular da Federal do Paraná, e eu chamo você para vir comigo nessa primeira das 3 jornadas focos que nós vamos para a Federal, para a UEL e para a UEM. Beleza? Vamos comigo lá, galera? Vamos comigo. Você está animado ou não? Você está animado ou não está? Então, hoje nós vamos ver História Geral. Nessa aula, nós vamos ver a História Geral. Vamos analisar o que tem sido recorrente nos últimos anos no vestibular da Universidade Federal do Paraná, universidade que você sonha em fazer o seu curso superior. O programa Focus foca no seu objetivo. Desculpe o trocadilho, mas é isso que nós fazemos. Nós focamos no seu objetivo. Vamos comigo? Então, vamos nessa. O primeiro exercício eu reservei para vocês, vamos voltar aqui no começo. O primeiro exercício que eu reservei para vocês é um exercício sobre a Roma Antiga, Antiguidade Clássica Ocidental. Quais são as duas civilizações da Antiguidade Clássica Ocidental? A civilização grega e a civilização romana. Então, o primeiro exercício diz assim, ó: para assegurar a ordem entre os conquistadores, os romanos tinham que manter os postos avançados e acampamentos militares espalhados pelo território imperial. Era preciso alimentar e armar os soldados onde estivessem. Primeira coisa, a história de Roma, ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase monárquica, onde Roma tem reis que vão dividir forças com o Senado. Lembrando lá, o primeiro rei de Roma foi Rômulo, né? O primeiro grande rei de Roma, desde a fundação de Roma ali, tá? E aí nós vamos ter uma sequência de reis que vai culminar no rei Tarquínio o Soberbo. Com a deposição do rei Tarquínio o Soberbo, nós vamos ter ali, no século 6 a.C., mais ou menos, o início do período republicano. Essa fase é uma fase marcada pela expansão territorial. Roma fica grande, Roma fica monumental, Roma ganha territórios. O grande objetivo dos romanos, não esqueça, anota isso aí, ó. O grande objetivo dos romanos no período da República é a conquista do Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Lembra? E como foi que essa conquista se deu? A partir da vitória contra os cartagineses. Os cartagineses foram derrotados pelos romanos nas guerras púnicas. E os romanos conquistaram o controle sobre o mar Mediterrâneo e deram muita consistência ao território e à economia de Roma, que agora controla uma região estratégica para o comércio romano. Meus amores, preste atenção. Isso não teria acontecido se não fosse o exército romano. Roma tinha um exército forte, Roma tinha um exército poderoso, e esse poder
do exército caracterizado no período republicano também se estende ao período imperial. Você sabe disso. Roma expande na República e continua se expandindo no Império. Tanto é que a fase que nós chamamos de Alto Império Romano é a fase de grandes conquistas territoriais que não cessaram nos tempos da República. E você não esqueça de um detalhe: tanto na República quanto no Império, o exército exerce grande influência. Grande influência. Tanto que nós sabemos muito bem que Roma estava fadada à guerra. Por quê? Porque a base da economia romana, preste atenção, olha o que eu vou te dizer, a base da economia romana na República e no Império era sustentada pelo braço escravo, base econômica e base da sociedade. Nós temos uma grande quantidade de escravos trabalhando para manter Roma de pé. Ou seja, para obter escravos, os romanos faziam guerras. Ou seja, como eu disse, os romanos estavam fadados ao conflito, à guerra. Roma não podia ficar sem fazer guerra. Ou seja, o exército romano era muito importante no Alto Império e na República. Dois problemas estão ligados diretamente a essa característica de Roma. Quais são eles, meus amores? Quais são eles? Nós temos o problema fundiário, ou seja, as terras conquistadas estão concentradas nas mãos dos grupos mais poderosos e, consequentemente, esses grupos mais poderosos, que nós chamamos de patrícios romanos, né? Esses caras são os donos do poder. Então, os patrícios, além de ter terras concentradas em suas mãos, são da classe mais importante de Roma e sofrem a pressão de grupos que não têm poder político e também são marginalizados, porque não têm trabalho. Haja vista que em Roma quem trabalha é o escravo. Eu me refiro a quem? Aos plebeus. Os plebeus de Roma, que eram livres, marginalizados politicamente, marginalizados economicamente. Por quê? Porque não tinham emprego. Então, preste atenção, o exército romano foi fundamental para fazer de Roma uma grande república e um grande império. Vasto território, grande contingente de escravos e enorme produtividade. Não dá para brincar com o exército romano. Os caras são bons. Bom, o que o texto mostra, ressalta a importância de se alimentar e armar os soldados onde eles estivessem, né? Então, sobre o exército romano, no período imperial, é correto afirmar: foi decisivo nas conquistas territoriais? Perfeito. Durante o período republicano, com certeza, perdendo seu prestígio durante o período imperial. Aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá. No período imperial, o exército desempenhou um papel muito importante, principalmente nas conquistas do Alto Império. Ele era tão importante, o exército era tão importante, e ele também fazia parte, ou tinha acesso até mesmo, e influência muito grande, na sucessão dos tronos durante o Império Romano. Então, havia um poder político por trás dessa importância estratégica militar do exército romano. Não era só um exército poderoso nas conquistas, era um exército, sem dúvida, poderoso na política, seja na República, seja no Império Romano. Beleza, meus lindos? Bom, a letra B diz o seguinte: permaneceu distante das atividades de manutenção das fronteiras dos territórios. Impossível. Como Roma era uma grande civilização, seja na República, seja no Império, havia, com certeza, vários povos que ambicionavam tomar esse território. Então, a verdade é que o exército romano foi fundamental na preservação e na blindagem dos romanos contra ataques de civilizações ou povos estrangeiros ávidos pela riqueza romana. Não se esqueça que, quando Roma entrou em decadência, o exército enfraquecido acabou sendo vulnerável às invasões dos povos estrangeiros, os quais os romanos chamavam de povos bárbaros. Não esqueça isso. Mas isso é no Baixo Império, quando o processo de expansão romana foi lentamente se arrefecendo. E o exército, consequentemente,
perdendo um pouco de importância. Mas não esqueça, durante boa parte da história de Roma, o exército foi muito importante na preservação das fronteiras dos territórios romanos conquistados. A letra B não rola. Bom, a letra C diz assim: deixou de exercer sua influência no governo após as reformas de Augusto. O exército romano foi muito importante, porque as reformas de Augusto, por exemplo, a política do panis et circenses, né? A política do pão e circo, dependia muito das conquistas territoriais do exército romano, porque quanto mais soldados, maior as conquistas, maior o número de escravos. Quanto maior é o número de escravos, maior é a produção agrícola. E quanto maior é a produção agrícola, muito melhor para Augusto manter a sua política do panis et circenses, a política do pão e circo, na qual ele distribuía comida para a população pobre e miserável que o pressionava. Então, para ter comida, é preciso plantar. E para plantar, é preciso de escravos. E para ter escravos, precisamos de um grande exército. Então, a letra C não pode estar correta, pois Augusto, o imperador mais famoso de Roma, era muito independente das forças armadas romanas. Letra D. Desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. Perfeito. O exército romano não se limitava a funções militares. Muitos de seus comandantes interferiam diretamente em questões econômicas, tinham uma importância econômica muito grande, e também em questões administrativas, como eu disse, eles influenciavam, inclusive, nas sucessões dos tronos do império. Então, não esqueça que, apesar de ter a importância, claro, a grande importância nas conquistas, eles também tinham forte influência administrativa e, sobretudo, econômica na manutenção do poder do Império Romano. E letra E, era limitado em tamanho, o que refletiu num papel político secundário. Como eu disse, durante toda a resolução do exercício, os romanos eram fundamentais nessa política imperial expansionista ou republicana expansionista dos romanos. Portanto, não podia ser limitado em tamanho, ele era, sim, grandioso e extremamente vencedor. A única alternativa que nos parece correta é a letra D, de demorou para passar no vestibular. Beleza, meus amores? É isso aí, vamos para o próximo exercício? Vem comigo? Estou gostando, hein? Estou gostando, hein? Vamos lá, então, pessoal, exercício número 2, o segundo exercício que eu coloco para vocês. Eu vou subir aqui a minha carinha, certo? A minha carinha, eu vou subir ela aqui, certo? Agora eu estou aqui em cima. Se você quiser me ver, olha para mim, a minha cara de bolacha, e você pode curtir aí o exercício comigo. Você está vendo uma iluminura. As iluminuras eram muito comuns, né, nos livros medievais, certo? Essa iluminura, ela ia do século XIII, como está mostrando aí o exercício, né? Século XIII, anos 1200, mais ou menos. As iluminuras eram imagens que a gente costumava ver muitos dos livros medievais, certo? E a gente tem aí uma questão sobre a interpretação das iluminuras. Ela revelava muito das características do período medieval. Uma fase muito interessante, né, que o homem passou, a Idade Média, que está entre a Idade Moderna e a Idade Antiga, está entre a Antiguidade Clássica Ocidental e a Modernidade, e a Idade Média é uma fase muito importante, de muita riqueza cultural, né? A Idade Média das primeiras universidades, a Idade Média dos estilos arquitetônicos lindíssimos, como o romano e o estilo gótico das igrejas, o legado filosófico medieval, com a escolástica, com o tomismo, a Idade Média do cristianismo. Tá? É uma fase de grande transição e importância, né, para o desenvolvimento da humanidade. Muitos acreditavam a Idade Média, no passado, principalmente na época do Renascimento, uma fase de tristeza, né? Muitos se referiam, até pouco tempo, à Idade Média como a Idade das Trevas, os 1000 anos de escuridão. Não, isso não é verdade. A Idade Média não é trevas, a Idade Média não é escuridão. Apesar
deles tratarem a Idade Média como uma fase onde muitas coisas ruins aconteceram, muitas guerras, muita insegurança na Europa, né? As cruzadas marcaram esse período turbulento da história da Idade Média. Então, lembrando aqui, né, também a Idade Média da Idade das Trevas, foi a idade, o período em que nós tivemos a peste negra, né, que foi uma fase muito triste da história da Europa. Entre 1348 e 1351, nós tivemos uma doença, uma pandemia que se espalhou pela Europa e acabou vitimando muitas pessoas, por causa da mentalidade, né, do povo europeu, da mentalidade teocêntrica, né? A peste negra foi vista como um castigo, as pessoas não procuravam saber quais eram os micro-organismos causadores de doença e acabavam acreditando que aquilo era apenas um castigo e recaía sobre a população. Enfim, a Idade Média, uma fase da humanidade bastante importante para a nossa transição, né? Principalmente no final da Idade Média, quando nós começamos a procurar entender ou procurar dar respostas que no passado nós acreditávamos apenas a ideia teocêntrica, a mentalidade teocêntrica, né? Onde Deus é o centro de tudo e explica tudo. A Idade Média, que a Igreja Católica era a detentora do saber. Então, vamos dar uma olhada aí na Iluminura, e eu sugiro que você sempre nos exercícios de Idade Média faça uma interpretação de textos. Os textos, geralmente, nas questões de Idade Média, os textos são muito reveladores, tá? Então, interpretar os textos é muito importante para você chegar a respostas nos exercícios aí sobre a Idade Média. Sobre a Iluminura, é incorreto afirmar, está querendo a informação incorreta sobre as Iluminuras, tá? Então, vamos lá. A Iluminura revela a supremacia da união entre guerreiros e trabalhadores sobre os membros do clero. Olha, tá estranha essa informação, né? Porque essa Iluminura mostra ali, certo? Nós temos ali os três segmentos, né? Da Idade Média, né? Os três estamentos medievais, a Igreja Católica, os grandes guerreiros e os trabalhadores, né? Os servos da Idade Média, do feudalismo, da servidão medieval. Não esqueça isso, não esqueça isso. A Idade Média é marcada por duas relações, tá? A relação social horizontal e a relação social vertical. Nessa Iluminura, ela revela uma relação social vertical, porque nós temos um membro do clero, nós temos um guerreiro e nós temos um trabalhador. Você pode ver, ó, que o trabalhador está com uma ferramenta, uma pá na mão, ferramenta clássica para quem trabalha no campo, né? A ferramenta que mostra que aquele é o guerreiro está na mão dele, é um escudo que é fundamental para os guerreiros usarem nas guerras, o nome já diz, né? E o outro é o membro do clero, com essa vestimenta tradicional do clero. Então, ali é uma relação vertical, porque o clero está acima das demais classes. Lembra, quem manda na Idade Média é a Igreja Católica. A mentalidade medieval é uma mentalidade permeada pela religiosidade e pelo teocentrismo. Então, eu não posso dizer que há uma supremacia entre guerreiros e trabalhadores sobre os membros do clero, o que é inverdade. Não é uma verdade isso. O clero está acima de todos. Mas não esqueça. E para você saber quais são as funções, lembra? Olha o macetezinho. O clero reza, o nobre guerreia e protege, e o servo trabalha. Então, as relações verticais são muito bem definidas na Idade Média. Clero reza, nobre guerreia e protege, o servo trabalha. Não esqueça isso. Ô, Rafa, e qual é a relação horizontal que você se referiu há pouco? É a relação entre a nobreza, dentro da nobreza, que é a relação de suzerania e vassalagem. É a nobreza que estabelece, dentro da nobreza que se estabelece essa relação.
tá? O suzerano concede a terra ao vassalo e entre os dois existe um pacto de fidelidade e proteção e ajuda, correto? Dentro de cada feudo, porque quem dá a um vassalo, dá terra a um vassalo, dá benefício a um vassalo, o vassalo que recebe a terra, que recebe o benefício, acaba se tornando um senhor feudal, um senhor de terra, certo? E dentro do seu feudo, a autoridade é sempre dele. Então, entre a nobreza feudal, existe uma relação de suzerania e vassalagem, que nada mais é do que uma relação pactual dentro da nobreza. E quem permeia essa relação é a Igreja Católica, a principal instituição medieval. Os trabalhadores não têm poder. Os trabalhadores têm muita importância, mas não têm poder. A importância dos trabalhadores é porque é deles que depende a produção, certo? É a eles que a produção depende. Agora, eles não têm importância política. A importância política está nas mãos do senhor feudal e a importância religiosa está nas mãos de quem? Da Igreja Católica. Certo? Beleza? A letra B diz assim: representa a sociedade trifuncional tal qual foi concebida pelo bispo Adalberão de Laon no século XI. Lembra que eu falei do macete? Esse macete, quem me ensinou foi esse bispo aí, o Adalberão, né? Eu vivi lá no século XI, estou brincando, é zoeira, eu nasci no século XII, tá? O Adalberão de Laon, ele que disse que a sociedade ela deve ter seus papéis muito bem definidos, o clero vai rezar, o nobre vai proteger e o servo vai trabalhar. Enquanto assim, ele fala assim: enquanto uns rezam, outros protegem, outros trabalham. É bem assim a frase, mais ou menos isso. É que faz tempo eu estava lá, mas não lembro muito bem. Beleza, meus amores? Então a letra B está correta. Letra C, expressa uma concepção de sociedade no medievo. Isso, expressa a concepção da sociedade do medievo. Medievo é a Idade Média, uma expressão que a gente usa para se referir à Idade Média. E é exatamente assim que funciona a sociedade. Letra D, representa uma configuração social baseada na cooperação e no serviço para a harmonia social no medievo, exatamente. É uma relação social, certo? Baseada na cooperação, porque cada um tem sua função, correto? E que, assim, se ninguém contestar, a sociedade viverá em harmonia. E aquele que contesta, epa, o que acontece com aquele que contesta a sua condição, que contesta a sociedade, numa sociedade tradicionalmente religiosa como medieval? É aquele que chamamos de hereges, são aqueles que contestam os dogmas da igreja, que contestam a sua condição, são sempre pessoas muito reprimidas, porque elas representam um perigo ao status quo, representam um perigo para quem está no poder. Então, é natural que haja um certo controle sobre as pessoas, que a gente chama de vigilância, né? Principalmente aqueles menos favorecidos, como os trabalhadores camponeses, são sempre muito perseguidos, vigiados, e sua conduta muito controlada para que nada fuja do trilho, nada fuja do controle daqueles que estão no poder. Beleza, meus lindos? E a letra E não expressa a sociedade medieval em sua configuração social exatamente. Ela é um resumo, mas é claro que a sociedade medieval ela também tem grupos diferentes daqueles que a igreja e a nobreza defendem. Na sociedade medieval, nem todo mundo acreditava nos dogmas da igreja. Na sociedade medieval, nem todo mundo, dentro da nobreza, fazia guerra. Você está entendendo? Nem todo mundo ia para o conflito, ia para a porrada. Então, há variações dentro dessa sociedade, só que eles não querem essas variações. Eles querem que as pessoas cumpram seus papéis muito bem definidos, para que não haja qualquer ameaça a essa estrutura medieval que favorece, sobretudo, o clero e a nobreza. Beleza? Então, a número 1 é incorreta e a letra número 1. Que número 1? A letra A é a incorreta e as demais elas estão corretas. Beleza, gente?